Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno, né, desse amor, dessa devoção diária, né? Faça você também, né, dessa vida devocional, né, com Deus, né, colocando como premissa a palavra do Senhor, né? Todos os dias de manhã nós estamos aqui, né, pela misericórdia do nosso Senhor, para se alimentar da palavra de Deus. É necessário que todo aquele que crê em Cristo seja edificado na fé em Jesus Cristo, que venha desfrutar desse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias. Isso nutre a nossa vida espiritual, nos faz ser seres humanos melhores. E hoje nós estamos em Juízes, capítulo 20. Olha para você ver, glória a Deus. Estamos aí prestes a concluir mais um livro da Bíblia, para a honra e glória de Deus Pai, né? Porque o próximo capítulo já é o final de Juízes, capítulo 21. A gente vai estar encerrando, né, esse desfecho aqui da história, desse contexto triste de Israel. E depois vamos estar iniciando Ruth, e depois 1 Samuel, 2 Samuel. Aí já vem o período dos reis, né? Nós vamos ver aí a ascensão do reino monarca. Amém? Então vamos lá, hoje, dando continuidade, a gente vai ver aqui a vingança de Israel, esse desfecho aí do que aconteceu, daquela concubina, né, que foi toda esquartejada ali pelo levita, e ele enviou uma parte dela para cada tribo de Israel, né? Nós vamos ver aqui o levante de Israel agora, né, nessa vingança, né? Vamos ver o desfecho aí, que vai ser o discorrer desse contexto, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. É interessante a gente ressaltar o quê? Que eles vingam o ultraje feito ao levita. Então, olha só para você ver como que o sentido disso está totalmente, né, desconexo, porque ele esquartejou ali a concubina e enviou os pedaços, e é ali que nós vimos no capítulo anterior, e ali ele acionou todas as tribos, né? Porque daí ele, como que diz, ele foi ali, ele colocou diante deles aquilo que tinha acontecido com ele, de uma forma que só a forma como ele fez já é algo abominável, né? Então a gente fica pensando, nossa, mas o pessoal tá a favor dele? Sim, vamos entender esse contexto. Até mesmo Aqui. porque principalmente naquela época, se o pecado ele não fosse tratado de uma forma severa, com uma alta punição, chamando a atenção, não ia haver mudança. Sim. Esse estado de pecaminoso, né, horrível que estava acontecendo ali no meio daquele povo, ia passar em branco, ia se tornar uma coisa comum. Então, às vezes, na maioria das vezes, vamos dizer assim, é necessário um choque de realidade, né, para que as pessoas venham ter uma mudança de mente e entender que aquilo que foi feito foi muito grave. Sim. Foi uma coisa absurda, porque o homem ele tem essa tendência pecaminosa, né? Esse instinto, né, que a gente vê aí, que a gente fala assim, como que tal pessoa pode cometer tal atrocidade, fazer uma coisa tão bárbara? Mas para essa pessoa que fez isso, para ela parece ser algo comum, né? Sim. Por isso que a gente vê tantos esses maníacos, né? Essas pessoas homicidas, essas pessoas que fazem coisas bárbaras, né? Então aqui nós vamos ver a consequência disso, né? Até que ponto que levou isso para que isso se tornasse um exemplo para Israel, né? Até assim, em resumo, diz aqui, ó, que nesse segundo exemplo, um acontecimento doméstico volta a se transformar num problema tribal. Por ironia, nesta sessão final de Juízes, a tribo de Judá, que liderou os israelitas contra os cananeus no começo do livro, conduz o povo de Israel à batalha contra seus próprios compatriotas, os benjamitas, que escolheram tomar partido dos homens de Gibeá. Judá representou uma liderança justa contra um caso evidente de imoralidade e desobediência, como o Rodolfo falou, né? Então é um ato extremo, exigia medidas extremas. E vamos lá para o texto. Saíram todos os filhos de Israel
E a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé, que puxavam de espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram aos filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava, intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Eia, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém, isso é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela por sorte. Tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000 e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que, vindo a Gibeá de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindo das cidades de Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindo das cidades. Eram 26.000 homens que puxavam de espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se os homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que puxavam de espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim, e junto a Gibeá se ordenara contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja, no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que puxavam de espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram naquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor:
porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eliezer, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os de Benjamim e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo e mataram, como das outras vezes, uns 30 dos homens de Israel pelas estradas, das quais uma sobe para Betel e outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e atraímo-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou renhida. Porém, eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxavam de espada. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada se apressou e aconteceu a Gibeá, e de golpe feriu-se toda a fio de espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começara Benjamim a ferir, e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam: com efeito já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade como se fora uma coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. Viraram os homens de Israel e os de Benjamim, pasmaram, porque viram a calamidade lhes tocaria, e viram diante dos homens de Israel para caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram a Benjamim, seguiram-no, e onde repousava ali o alcançavam, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimom, e na respiga mataram ainda pelos caminhos uns 5 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que puxavam de espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimom, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio da espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram. E também a todas as cidades se acharam, puseram fogo. Então o que a gente vê, né? O relato incompleto do levita, né? Logo no início, sobre os acontecimentos em Gibeá, revela a injustiça e violência sofridas pelos membros mais fracos da sociedade. O levita só buscou a vingança devido à ênfase do sistema tribal, a lealdade, porém ele próprio não foi leal à pessoa mais próxima dele, sua concubina. A Arca da Aliança é mencionada, né, aqui no versículo 27 e 28.
somente em 20 e 27, tendo em vista Finéias, neto de Arão, ter sido sacerdote no tabernáculo durante o tempo de Josué. Os acontecimentos deste segundo episódio provavelmente ocorreram no início do período de Juízes. Então a ordem cronológica, né, das coisas não segue ali, né? Tem essa ordem cronológica, a gente não pode falar porque tá dessa forma, foi assim, não. Os acontecimentos se deram e até a gente vê assim as colocações das cidades. Às vezes uma cidade aparece lá na frente, ela depois não aparece mais, é porque há uma cronologia que não é que nem a seguidinho, né, amor? Não é tudo os acontecimentos, não é o dia de hoje, o 1, o 2, o 3, não. Às vezes eles contam um fato que ocorreu antes, lá na frente, para poder a gente entender o contexto da história. Porque a gente vê aqui esse contexto final de Juízes e a gente pensa assim, né? Como que chegou, né, nesse extremo? Como que chegou essa briga tribal? Como que eles chegaram a se desrespeitar tanto? Como que eles se desuniram? Como que houve tudo isso? A gente viu desde o início que foram levantados juízes, né? Levantou-se um juiz, ali reinou por tanto tempo, e ali não haviam sucessores. Foi sendo uma decadência terrível que aconteceu diante do povo. E por que isso está registrado na Bíblia? Que às vezes a gente pensa, né? Nossa, mas tanta tragédia nesse livro de Juízes. Por quê? Quantas coisas a gente aprende? Olha nesse contexto, né? Esse levita, ele foi movido ali, né, por uma coisa que estava ali, uma religiosidade, entre aspas, né, por uma guerra tribal. Mas ele não tinha amor nem pela pessoa que convivia com ele, pela concubina. A mulher em si, ele não demonstrou amor por ela. Ele foi por um ato de religiosidade, por uma questão tribal, e fez todo aquele movimento, todo aquele rebuliço. Mas daí a gente vê como que o amor estava bem distante deles. E o que é, né, a pessoa tomar partido pro lado do mal, né? Sim. Lado errado, porque a tribo de Benjamim, vendo um ato de atrocidade como esse, algo bárbaro, deveria ter ficado do lado do povo de Israel, né? Deveria... Não ter tomado partido ali pro lado de Gibeá. Isso trouxe grande consequência, né? Porque aí eles acabaram sendo derrotados, quase que praticamente exterminados. Nós vamos ver no capítulo 21, né, o povo se lamentando pelo ocorrido, né? A tribo de Benjamim praticamente fica sem mulheres, né? E aí eles se estabelecem ali no povo de Israel, entre outras tribos, que nem uma mulher deve se casar ou se aliançar com os benjamitas. Então realmente cria-se uma divisão, né? Criou-se uma divisão ali, um racha, né? E esse racha a gente vai ver, literalmente é triste isso, mas essas 12 tribos, ela vai ser dividida mesmo ali depois do reinado de Salomão, né? Onde as 12 tribos, 10 vai ficar no norte e somente 2 vai ficar no sul. Essas 10, elas vão ser entregues ao povo da Síria, um povo terrível, né? Eles vão criar capitais de modo que ali com bezerro, com imagem, para que o povo não venha a adorar em Israel, em Judá, né? Então ali você vai ver um negócio bem complicado acontecendo, e Deus vai manter somente a tribo que vai vir da linhagem, né? Segurando ali para vir da linhagem, que aí vem a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, mas é só um spoiler para você ir acompanhando, ver que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Amanhã nós vamos estar finalizando o livro de Juízes, né? Para honra e glória de Deus, iniciando o livro de Ruth. São apenas 4 capítulos, e depois a gente já entra em 1 Samuel, 2 Samuel, e vai ser bênção demais a gente se inteirar desse contexto, desse maná, esse pão fresquinho do céu que alimenta a nossa vida todos os dias, né? Tem muitas pessoas aí que acompanham esse canal e elas falam: olha que legal, a gente está agora conseguindo, né? Eu estou conseguindo aqui meditar na Bíblia, entender um pouco mais. Eu e a Paula, nós não somos detentores do saber, nós estamos aqui apenas como um instrumento, também sendo permitido ser tocado por Deus, se alimentando da palavra. E é necessário que
da forma como a gente é alimentado, a gente também procura, de uma forma simples, transmitir, né, para você que está aí acompanhando, assistindo esse canal, porque a gente entende que a gente deve morrer vazio, que a gente deve se tornar inútil para as pessoas, ao ponto de um dia elas mesmas estarem caminhando por si só, se alimentando da palavra ali de uma forma íntima, de uma forma verdadeira, entendendo que buscando a verdade vai nos libertar e a gente vai ter compromisso com essa verdade, sem apontar fulano ou ciclano, porque uma vez que a gente tem um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, isso sobressai, né? Naturalmente você vai saber o que é da parte de Deus e o que não é. Sim. Né? Então, quanto mais a gente focar na verdade, a gente vai estar menos preocupado com o outro, né? Com as coisas que estão acontecendo aí fora, porque o nosso foco está na verdade. Esse é o propósito, em nome de Jesus, amém? Amém. E para que a gente sempre venha tomar partido também, a gente se sentir mais seguro nas nossas decisões, para a gente entender que assim, não, a gente está andando conforme a palavra de Deus, então estou tomando partido correto, né, e agradando a Deus, né? Esse é o propósito, porque se você ficar do lado do mal, né, você vê que nem sempre o mal vence, né? Pelo contrário, quase sempre perde. Então, e a Bíblia já fala qual que é o final do mal, né? Apocalipse a gente sabe que o diabo já é um derrotado, que o mal não vai ter vez. Então a gente já sabe o final da história. Então... e o único propósito dele, a gente sabe também. Ele mesmo sabe qual que é o fim dele, mas o propósito dele é de desvirtuar, é tirar você da presença de Deus, é destruir o plano divino do Senhor, que é a família. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, Sim, nós te damos graças, ó Deus, por essa rica oportunidade de mais um dia, Senhor, estarmos, Senhor, na Tua santa presença, de uma forma simples, de uma forma genuína, aprendendo, Senhor, mais, Senhor, da Tua palavra. Essa palavra que nos liberta, que nos transforma, que nos faz, Senhor, ser humanos melhores, Pai. Que a cada dia, Senhor, o Senhor possa, Senhor, através do Teu Santo Espírito, trazer, Senhor, uma revelação, algo da Tua parte, da Tua palavra, Senhor, que salte aos nossos olhos, que traga mudança de atitude, que a gente possa ser moldado a cada dia, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Nós somos gratos por esse alimento de hoje, que nos nutriu, que trouxe entendimento, Pai, que nós não devemos tomar partido das coisas erradas, Pai, de proteger o mal, de querer encobertar o mal, porque isso pode nos trazer contenda dentro do seio da nossa família, de pessoas que amamos, Senhor. Que pelo contrário, Senhor, que a gente possa estar do lado do bem e compartilhar o bem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, por cada vida, cada pessoa que assiste esse canal, que alimenta dessa palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, de uma maneira tal, Senhor, edificar a vida dessa pessoa, trazer o entendimento que ela precisa para que ela venha ser luz para as pessoas, Pai. Em prol, Senhor, dessa missão de levar o Evangelho a toda criatura, Senhor, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco até a consumação do século, Pai. Se o Senhor não voltar, amanhã nós estaremos aqui no próximo capítulo de Juízes, capítulo 21, agora finalizando esse livro, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa honra, por esse privilégio que o Senhor nos concede. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.